Como cobrar, como colocar preço nos serviços de psicologia se você é um psicólogo ou uma psicóloga autônoma. Vamos lá? Eu vou te contar tudo sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Eu resolvi fazer esse vídeo porque lá quando eu me formei, eu saí completamente perdida em relação a isso da faculdade. Eu não me lembro realmente de ter instruções de qual a melhor forma de colocar o valor, enfim. Eu vou contar para vocês algumas regras que a gente tem em relação aos valores, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, e vou comentando também sobre como é a minha experiência com isso. Então a base que eu vou usar aqui das nossas informações, ela tá no site, do Conselho Federal de Psicologia, e eu vou deixar um link aqui também na legenda, onde você tem acesso a um arquivo, a um PDF da nossa tabela de honorários. O que isso significa? Os valores que eu vou comentar aqui são valores de hora de serviço. A cada hora, aquele valor é sugerido pelo Conselho Federal de Psicologia, certo? Essa tabela é super recente, ela foi lançada agora, 1º de junho de 2023, com as atualizações, já tinha um tempo que estava desatualizada, saiu do forninho agora há pouco, beleza? Essas informações, gente, elas são baseadas tanto no Conselho, quanto na Federação Nacional dos Psicólogos, então tem todo um embasamento e um porquê daqueles valores estarem ali. Além disso, eles consideraram um índice nacional de preço, de valores do consumidor, então tem todo o embasamento por trás disso. Vamos dar uma olhada geral nela antes para você entender a lógica dela. Então aqui, tabela de referência nacional de honorário dos psicólogos em reais, valores atualizados pelo INPC e IBGE até maio de 2023, para vigência em 1º de junho de 2023. Nós temos aqui 6 grandes grupos de serviços, sendo eles, primeiro, diagnóstico psicológico, segundo, orientação e seleção profissional, terceiro, orientação e psicopedagógica, quarto, soluções e problemas psicológicos, acompanhamento e orientação profissional, por último, assessoria em psicologia, certo? Os valores e os serviços que estão aqui, eles já estão separados por serviço individual ou em grupo, o que facilita muito para nós autônomos, realmente para a gente ter uma ideia aí. Eu já sei que alguns valores assustam e falo, meu Deus, como é que eu vou colocar esse valor? Será que as pessoas vão pagar ou não? E a gente vai conversando sobre isso. Mas antes, vamos ver o que o Conselho sugere, até como uma regra aí para a gente seguir? Dentro dos serviços do tipo diagnóstico psicológico, nós temos uma lista de serviços e depois a gente tem aqui um limite inferior, ou seja, um valor mínimo a ser cobrado, um limite médio e um limite superior, ou seja, sugere-se que o valor que a gente cobre não seja menor do que o que está nessa coluna e nem maior do que está nessa coluna aqui. Bom, por exemplo, consulta psicológica, um valor mínimo de R$ 207,02, um valor médio de R$ 309,44 e superior a R$ 354,92. E assim a gente tem vários outros serviços aqui, como anamnese, avaliação psicológica e por aí vai. Depois disso, nós temos a orientação e seleção profissional, que seria, por exemplo, uma coisa que eu trabalho, que é a orientação profissional de carreira, que aqui ele chama de orientação vocacional, recrutamento e seleção de pessoal, elaboração de instrumentos psicológicos e por aí vai, seguindo também essa lógica de limite inferior, médio e superior. Além disso, orientação psicopedagógica, realização de pesquisas, planejamento psicopedagógico, orientação psicopedagógica, preparação para aposentadoria. E aí tem também todos os valores. Solução de problemas psicológicos, psicomotricidade individual, psicomotricidade em grupo. Olha que legal, ele tem uma diferença aqui, por exemplo, na psicomotricidade individual, 177 o valor inferior, e em grupo 147. Por quê? Porque às vezes atividades em grupo compensam mais tanto para o grupo quanto para o profissional, e assim eles vão sugerindo. Além do acompanhamento e orientação psicológica, em momentos como gravidez, parto e puerpério, acompanhamento psicológico da gravidez em grupo, acompanhamento psicoterapêutico, acompanhamento psicológico de idosos e por aí vai.
por último, assessoria em psicologia, consulta empresarial, até tem aqui também as supervisões, né, que eu já comentei com vocês que eu trabalho com supervisão. Então, por exemplo, supervisão de atividades psicológicas, 248 é o valor inferior, o médio e o superior. Até não tem algumas separações aqui de serviços que podem ser oferecidos em grupo, como a própria supervisão. Então tem aqui, né, essas sugestões. Antes da gente se preocupar com cada valor exato que está ali nessa tabela, eu queria chamar sua atenção para a importância de existir uma tabela de honorários como essa. Pensando na nossa classe de psicólogos, nós estamos falando de um grupo, de uma profissão e de uma classe profissional, que é a psicologia. E quando a gente tem algumas políticas, algumas regras, né, algumas sugestões de atuação, nós podemos nos fortalecer enquanto classe da psicologia. Não é um profissional contra o outro, muito pelo contrário, o próprio canal está aqui para isso, para que nós cada vez mais possamos trabalhar de uma forma melhor e valorizar a profissão da psicologia. Quando cada profissional resolve colocar o valor que, enfim, acha melhor, que bem entende ali, sem ao mínimo consultar essa tabela, nós estamos trabalhando de uma forma muito ilhada, de uma forma muito individual. Como é que nós vamos fortalecer a nossa classe profissional se a gente trabalha a partir do que nós decidimos que é melhor para nós? Né? Não, nós fazemos parte, né, de uma classe. Eu entendo que tem determinados lugares, pessoas, públicos, enfim, que esse valor pode parecer ou muito barato ou muito caro. E eu acho que vale sim a gente olhar e ter talvez atividades, por exemplo, atividades sociais, atendimentos voluntários e tudo mais, mas que minimamente a gente caminhe para chegar nesses valores, sabe? Porque também teve toda uma dedicação, teve todo um investimento nosso para realmente poder oferecer esses serviços. Então eu acho que faz muito sentido esses valores, né? Além do mais, o valor de todas as coisas tem reajustes, né? Então eu me lembro quando eu comecei a atender que eu não sabia em qual momento eu poderia aumentar o valor que eu tinha começado a cobrar, né? Porque eu também não tinha essa informação. E eu comecei a ir adaptando isso de acordo com a minha experiência e atualmente como é que eu faço? Entram os pacientes e a cada mês de janeiro, quando tem todos os reajustes de todas as outras questões também da nossa vida, aluguel, documentos e tudo mais, eu também faço um reajuste. Né? Então eu vou avisando eles, independente de qual época do ano eles começaram, eu aviso, olha, mês de janeiro nós temos reajuste. Tá bom? Então esse valor é referente a esse ano e daqui a um tempo a gente vai ter um reajuste. Então é legal eles também terem essa informação, eles têm direito, né, de saber disso. Porque senão você chega lá na hora de fazer o reajuste, se a pessoa não tá sabendo, às vezes você encontra um problema ali, né? Ah, mas ninguém me avisou, achei que era esse valor e tudo mais. Agora, obviamente, os valores que eu recebo hoje são valores diferentes de um paciente para o outro, de um cliente para o outro. Por quê? Quem começou há mais tempo paga mais barato, porque quem chega já vai chegar no valor do novo do ano com o reajuste, então já começa pagando um pouquinho mais caro. E eu não vejo problema nenhum nisso particularmente. Por quê? Porque é uma forma de você também valorizar quem está com você há mais tempo, mas também valorizar o seu trabalho, porque quem chega vai recebendo essas atualizações e por aí a gente vai conseguindo construir de uma forma muito organizada o nosso valor mesmo enquanto profissional. Porque nós não estamos falando de dinheiro aqui não, nós estamos falando do nosso valor profissional, né? Do quanto a gente se dedica para oferecer cada um desses serviços, certo? Então, se você tem alguma dúvida mais específica sobre isso, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer questão de ler, de responder, se for o caso até gravo outro vídeo para isso, porque eu sei o quanto esse tema é delicado para nós, certo? Já aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!